Imagina só, e se a chave para o sucesso estivesse, sei lá, trancada a 7 chaves por mais de 70 anos, considerada perigosa demais para ser lida? Pois é, hoje a gente vai abrir o cofre de uma das obras mais polêmicas de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Pensa num manuscrito escrito lá em 1938, mas que a própria família do autor ficou com medo de publicar por décadas. A gente vai entender o porquê. Olha, pra gente já entrar no clima, essa citação aqui é, uau, ela vai direto no coração da filosofia do Hill. Ele diz: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é a arma que derrota este diabo. Pronto. Isso aqui já prepara o terreno, né? Não para uma batalha religiosa, mas para uma luta interna. Com uma frase só, o Hill já tira o diabo lá de fora e coloca ele aqui dentro da nossa cabeça. E essa história toda, ela começa com um desafio. E que desafio, hein? Uma proposta que não ia mudar só a vida do Rio, mas a forma como milhões de pessoas iam passar a enxergar o sucesso. E tudo isso por causa de um encontro. Um encontro decisivo com um dos caras mais ricos e poderosos da história. Tenta visualizar a cena. Estamos em 1908. Um jovem jornalista, Napoleon Hill, consegue uma entrevista com o chefão do aço, o Andrew Carnegie. O Carnegie fica impressionado com o garoto e lança um desafio assim, épico. Olha, quero que você entreviste não só os maiores casos de sucesso da nossa época, mas também milhares de pessoas que são consideradas fracassadas. O objetivo? Simplesmente organizar a primeira filosofia de sucesso pessoal do mundo. Só que tinha um pequeno detalhe. A tarefa levaria mais de 20 anos. E o Hill não ia ganhar um centavo por isso, nada. E é aqui que a coisa fica interessante. O Carnegie fez uma espécie de profecia. Ele avisou Hill que, ao longo dessa jornada toda, principalmente nos momentos de maior aperto, uma força escondida ia despertar. Uma força que o Carnegie chamava de o outro eu. Sabe, aquela parte da gente que só aparece quando a gente é levado ao limite mesmo, e aí revela uma força que a gente nem sabia que tinha. Pois é, e a profecia do Carnegie se provou assustadoramente correta. Acontece que, antes de o Hill poder ensinar para o mundo o caminho do sucesso, ele mesmo precisou ser arrastado para o fundo do poço do fracasso. Vamos dar uma olhada em como o próprio filósofo do sucesso acabou se perdendo no que ele chamava de areia movediça do medo. Olha que curioso isso aqui. O fracasso do Hill não era só de grana, sabe? Ele chegou a publicar uma revista que dava lucro, mas ele se sentia descontente. Abriu uma escola de treinamento que rendeu mais de US$ 30.000 na época, uma fortuna, e mesmo assim não estava feliz. Existia um vazio ali, uma desconexão total entre o sucesso material e a satisfação pessoal. O Hill estava aprendendo do jeito mais duro que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas sim no propósito. E aí? O fundo do poço chegou. E chegou de um jeito brutal. O sócio dele foi assassinado porque denunciou um esquema de corrupção. O próprio Hill foi ameaçado de morte e teve que fugir, se esconder. Essa experiência jogou ele num estado de medo constante, paralisante. Foi um terror que mudou a vida dele para sempre. E nas palavras do próprio Hill, a experiência foi devastadora. Ele escreveu: o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Senti-me caindo num estado de total letargia da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. Pensa na ironia. O cara que estudava o sucesso estava sendo literalmente devorado pelo medo. Mas lembra da profecia do Carnegie? É no ponto mais baixo que a grande descoberta acontece. É na escuridão total que a primeira luzinha aparece. Agora a gente chega no momento da virada, quando o Hill, no auge do desespero, finalmente encontra aquela força que estava escondida. Imagina, uma noite, ele está andando sem rumo, completamente atormentado, e de repente uma ideia explode na mente dele. Tipo um raio. A voz dizia: este é o seu período de teste. Você foi forçado a descobrir o seu outro eu. E de uma hora para outra, todo aquele sofrimento ganhou um sentido. Não era um castigo, era um teste. Exatamente como o Carnegie tinha previsto. Então, a sacada principal é essa aqui. O Hill percebeu que a nossa mente é um campo de batalha. Tem duas forças lutando. De um lado está o medo, que trava a gente com dúvida, indecisão e nos transforma, como ele diz, em escravos sem energia. Do outro lado está a fé, que é o nosso outro eu. Essa força nos empurra para frente com um propósito, e para ela não existe a palavra impossível.
E as ordens que esse outro eu deu, olha, eram bizarras para dizer o mínimo. Ele sentiu uma voz interna muito clara mandando: vá para Filadélfia, agora. Peça para o seu cunhado exatamente $50, se hospede no hotel mais chique da cidade. E o mais maluco de tudo, haja como se tivesse todo o dinheiro do mundo. Era contra qualquer lógica, mas ele foi, movido puramente pela fé. E foi a partir dessa experiência, que foi um divisor de águas, que o Hill escreveu a parte mais chocante do livro. Ele bolou o resto da obra como se fosse uma entrevista mesmo, uma conversa direta em que ele coloca o diabo na parede e força ele a confessar todos os segredos que usa para manter a humanidade na pior. Ok, mas na história do Hill, quem é esse tal de diabo afinal? A resposta dele, olha, não é nada convencional e vai direto no ponto da psicologia do fracasso. Aí na tal confessão, o diabo abre o jogo. Eu não sou um ser físico com um tridente, eu sou energia negativa. Eu moro na mente das pessoas que têm medo. Eu ocupo o espaço vazio no cérebro humano, e a minha maior arma é o medo. Ou seja, o Hill redefine o diabo, né? Não é uma figura religiosa, mas uma força psicológica que ganha poder com os nossos pensamentos negativos. E o quão poderosa é essa força? Bom, segundo o diabo do Hill, ele controla, segura essa, a impressionante marca de 98% das pessoas do mundo. Como? Simplesmente através dos medos e das dúvidas que a gente mesmo deixa crescer na nossa cabeça. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do estrago. É uma fatia minúscula, só 2% de pessoas que vivem guiadas pela fé que resistem a esse controle do medo. Para o Hill, a grande maioria acaba alienada, sabe? Distante do próprio potencial porque não controla a própria mente. A pergunta que o livro joga no nosso colo é: de que lado dessa divisão cada um de nós está? E como é que o diabo consegue esse controle todo? Ele usa 6 medos que são super eficazes. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de ficar doente, o medo de perder o amor de alguém, o medo de envelhecer e, claro, o medo da morte. E tudo isso nos leva para a mensagem central do livro, que é a parte mais otimista. Porque, se o medo é a arma do diabo, como é que a gente vence essa batalha? A resposta, segundo Hill, está no jeito como a gente olha para o fracasso e para a dificuldade. Vamos voltar um pouquinho na sabedoria do Andrew Carnegie, que está presente no livro todo. Ele dizia o seguinte: uma pessoa nunca está tão perto do sucesso como quando aquilo que ela chama de fracasso a derruba. Porque é nessas horas que ela é forçada a pensar. Ou seja, o fracasso não é o fim da linha, é o que nos obriga a pensar de verdade. E essa foi a grande virada de chave para o Hill. Ele finalmente entendeu que os piores perrengues dele, a falência, a infelicidade, aquele medo paralisante, não eram maldições, eram testes. Desafios criados para forçar ele a largar os velhos hábitos e finalmente encontrar aquele poder mais profundo, o tal do outro eu. Todo isso se resume na lição mais importante do livro, que é uma definição bem direta. Toda adversidade, todo fracasso, traz dentro de si a semente de um benefício igual ou até maior. A semente pode não estar na cara, pode estar escondida, mas ela está sempre lá, esperando a gente encontrar. Então, no final das contas, a grande lição aqui não é só não ter medo, e além disso, é usar o fracasso de forma ativa, é enxergar o fracasso não como um inimigo, mas como aquela força que empurra a gente para pensar, para mudar os hábitos e, por fim, para se conectar com a nossa parte mais forte e corajosa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Com base nessa filosofia do Hill, qual é o diabo? Ou seja, qual é aquele medo, aquela dúvida que precisa ser superado para que o nosso verdadeiro potencial seja liberado?